Salmo 45, verso 1, serão 3 referências. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um habilidoso escritor. Eu vou ler de novo. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei, Deus. A minha língua é como a pena, a caneta de um habilidoso escritor. Agora, por favor, vá para Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Eu prefiro a tradução que diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperanças. E a última referência, por favor, Efésios, capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Senhor, me ajuda, nos ajuda a ler, meditar, pregar e entender a Tua palavra e então praticá-la, em nome de Jesus. Irmãos, tem um texto, numa das cartas do apóstolo Paulo, que ele diz assim: vede que a noite vai passando e o dia vai chegando. Não durmamos como os demais, nos preparemos para o dia. Há um outro texto que diz assim, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Há um outro que diz, como os guardas, os sentinelas de serviço, aguardam com muita ansiedade o nascer do dia, para que eles possam sair daquela situação de guardar aquele lugar e poder descansar, poder dormir. Assim nós devemos esperar o Senhor. Então eu quero que você entenda que tudo no universo, no nosso universo de compreensão, existe para nos ensinar. Nós nascemos pequenininhos, crescemos, alcançamos a plenitude e imediatamente começamos a declinar. Você planta uma semente, como diz Paulo, a semente não é o fruto que será, é uma promessa. Ela vai germinar, virar um broto, crescer, dar flor e a flor vai dar um fruto. E esse fruto vai gerar outras plantas. Então, tudo é um processo. Uma laranja não é igual à semente que foi plantada e virou pé de laranja. Embora elas compartilhem da mesma natureza. Mas não é. Eu não sou o neném que saiu de dentro da minha mãe. Embora eu seja a mesma pessoa, eu não sou mais o mesmo corpo, a mesma psique. Eu me transformei, tudo se transforma. O Velho Testamento é importante e não pode ser tirado da Bíblia. Não tem nada no Velho Testamento que tenha perdido a importância. Pode ter perdido um outro ponto, a aplicabilidade nos dias de hoje, porque aquilo valeu para aquele tempo, mas os princípios permanecem. Contudo, eu preciso entender que na medida em que o homem vai evoluindo, que o ser humano vai evoluindo, ele precisa perceber que o Velho Testamento fala de um outro ser humano muito mais atrasado. Davi era muito mais atrasado do que o homem de hoje.
Pedro, escrevendo numa das suas cartas, diz que os profetas profetizaram coisas que eles não entenderam, que eles não sabiam o que significava. Não era para eles, eles foram usados, mas não era para eles. Aí Pedro diz, isso é para nós que chegamos ao final dos tempos. Eles não tinham compreensão, eles não tinham a capacidade, eles não tinham recursos, reconhecimentos capazes de entender aquilo. Por quê? Porque eles eram brutos, mais brutos do que nós somos. O bruto é tosco, é violento. O bruto, ele acredita na força física. O que ele não percebe é que o físico está acabando. Na medida que nós evoluímos, nós percebemos a sutileza. A sutileza é mais poderosa do que a violência. O amor é mais poderoso do que o ódio. O entendimento é melhor do que a força das armas. Nós vamos evoluindo e entendendo muitas coisas. Por que Jesus não veio antes? Porque eles não poderiam reconhecê-lo e entendê-lo. Então Paulo, escrevendo, diz assim, e vindo à plenitude dos tempos, ou seja, quando chegou a um certo ponto em que havia uma capacidade de entendimento, Deus enviou seu Filho em carne. Antes ele não poderia ser recebido, ele não ia ser entendido. Foi preciso que algumas pessoas tivessem evoluído. E quando elas evoluíram, Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não façam mais isso. Não devolvam o mal com o mal. Se alguém te bater numa face e vir a outra, se te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas. Se te tomarem a capa, não brigue por causa da capa. Ela vai ficar velha, o bicho vai comer. Deixa levar até a camisa. Porque você sabe que isso vai passar. Não brigue por uma coisa que você não vai conseguir segurar. Busca o seu tesouro não na terra, mas no céu, onde ladrão não rouba, onde traça não corrói, onde a ferrugem não come. Para entender isso, eu preciso evoluir muito. Então, quando a gente lê no Velho Testamento, e Deus disse, vai, mata, peraí. Isso foi o que aqueles homens entenderam e escreveram. Deus mudou? Não, Deus não mudou. Eles é que não tinham capacidade de entender. Eles ouviram uma palavra, a receberam daquele jeito e fizeram daquele jeito. A Bíblia diz que Deus suportou com muita paciência. Mas quando há um desenvolvimento espiritual, quando o ser humano se desenvolve, vem Jesus e diz assim, o Pai não se agrada de violência. E aí ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar muitas coisas. E hoje eu quero falar de algumas, porque são muitas. A primeira coisa que nós vimos é que profeticamente o salmista diz, a minha língua é como a pena, como a caneta de um habilidoso escritor. O que é um habilidoso escritor? Aquele que escreve coisas bonitas, coisas agradáveis. Eu gosto muito de poesia. Amo poesia. Amo textos. E eu fico impressionado, por exemplo, com Carlos Drummond de Andrade, que é um dos meus poetas favoritos. Às vezes eu paro numa poesia e fico lendo e lendo e lendo. O salmista diz, a minha língua, ela produz coisas bonitas sempre referentes ao rei. Como é que nós estamos usando a língua? Nós estamos usando a língua como pessoas atrasadas, que falam mal um do outro, que amaldiçoam o tempo inteiro? Eu falo mal de todas as coisas que me cercam? Como é que eu estou colocando energia nas coisas? Porque eu posso não falar mal do outro, mas eu falo mal de mim mesmo. Tem gente que fala mal de si mesmo. Ah, não, eu não consigo fazer isso. Não vai conseguir mesmo. Você acabou de dizer que não vai dar conta. Ah, não, eu sou muito burro, eu não aprendo. Você está dizendo que você é burro. O seu cérebro, ele ouve você dizendo, porque ele não apenas prepara o que você vai falar, ele tem partes que ouvem e se preparam para fazer acontecer.
Na psicologia, a gente chama isso de profecia autocumpridora. Eu falo e me encarrego de fazer cumprir. Tem gente que diz, eu tenho o dedo podre, eu sempre escolho homem casado, eu não dou certo, eu não consigo ficar num único emprego. Você está dizendo para você isso. A sua boca não é como a caneta de um habilidoso escritor, é como de um escritor horroroso. É você virar para o seu filho e dizer, mas você não vai dar nada na vida. Você está com raiva dele e diz, praga dos infernos, esse menino é um capeta. Não, meu filho não é um capeta, não é uma praga do inferno. Ele é uma pessoa cheia de potencialidades. Mas o mundo está muito difícil. E vai ficar melhor se eu ficar repetindo que ele está muito difícil? Mas o dinheiro não dá para nada. E eu falar que ele não vai dar para nada, vai fazer com que sobre uma beiradinha? Um habilidoso escritor, ele pega as palavras e produz coisas maravilhosas. Ele produz coisas incríveis, que mudam a vida da gente. Então, eu preciso entender que a palavra tem poder, não poder mágico. Tem gente que diz assim, a palavra tem poder, como se Deus te desse um dom especial, para que você pudesse profetizar, e o poder de Deus só nessa palavra fizesse aquilo acontecer. Não é assim. Toda palavra que você solta da sua boca, ela já vem com a energia criativa. Por quê? Porque Deus é o único que é criador. Não existe nenhum outro ser no universo que é criador. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então nós somos criativos. Nós somos derivados do poder de Deus e recebemos o poder de fazer acontecer através da palavra. Eu preciso começar a evoluir e entender que a minha boca não é uma boca feita para gritar com a minha esposa, para gritar com o meu filho, para gritar com o meu vizinho, para gritar no trânsito. A minha boca não é uma boca para amaldiçoar o meu funcionário e nem o meu patrão. Mas pelo contrário, eu vou perguntar a Deus, Senhor, como é que eu vou fazer algo bonito com a minha palavra com respeito ao meu vizinho que me provoca todo dia? Ao meu pai que me magoou a vida inteira, à minha mãe que me abandonou, ao meu irmão que me odeia. Ele me odeia, mas eu não odeio a ele. Ela me prejudicou, mas eu não vou prejudicá-lo. Ele falou mal de mim, mas eu não vou falar mal dele. Porque a minha boca volta-se ao rei. Veja, por favor, o que o salmista diz lá no Salmo. Não precisa nem abrir, porque você deve estar com a Bíblia aberta lá no Efésios. Eu vou ler para você. O meu coração ferve com palavras boas. O que ele quer dizer com o meu coração ferve? Sidney Magal, vocês lembram dele? Não tem uma música dele que ele fala, o meu sangue ferve por você? Seu sangue ferve pelo Demóstenes? Seu ferve por ele? Significa que a gente fica emocionado, cheio de desejo pela pessoa. Ferve, paixão, força. O Sidney foi muito feliz nessa colocação. A água, quando ela ferve, ela solta borbulha, ela vai para cima. O leite, quando ferve, ele sobe. E se você não desligar a tempo, ele transborda. Ele diz, o meu coração ferve de palavras boas. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não adianta eu sair daqui e dizer assim, eu só vou falar coisa boa, se o meu coração não for lavado. Eu preciso mudar o meu coração. Eu resolvo que eu vou falar coisas boas. Porque eu vou desejar coisas boas. Não interessa o que o outro fez a mim. Eu não controlo o outro, eu controlo a mim. A minha intenção, o coração fala de intenção. O que é que eu desejo que o outro seja? Mas ele me provoca todo dia. Esse vizinho me provoca todo dia. O meu patrão é injusto comigo. O meu irmão está me roubando a minha casa. Nós estamos brigando por causa de uma herança. A minha mãe a vida toda me abandonou. O meu pai abusou de mim. Tá.
Eu não sou mais aquela pessoa. Eu tive um encontro com o Evangelho é boas novas. Eu tive um encontro com Jesus, Ele me transformou, eu morri. Eu desci a água do batismo ali dentro, eu fui lá no fundo. Significa que dentro da água ninguém vive, significa que eu morri. Os meus pecados ficaram ali, o meu velho homem ficou ali, as minhas feridas estão ali. Eu saio dali para viver uma vida nova. Ah, pastor, o senhor vai dizer que eu esqueci tudo? Não, eu não esqueci nada, mas eu ressignifico tudo. Eu mudo a minha postura. Eu escolho agora dizer daquele meu vizinho coisas boas, porque ele é tão filho de Deus como eu, mesmo que ele seja de outra religião. Que é isso, pastor? Eu sou de Deus, eu sou batizado, eu sou evangélico, ele é macumbeiro, ele é de Deus, foi Deus que criou. É Deus que o sustenta, é Deus que o cura, o mesmo Deus que me ama, ama ele é meu irmão em Cristo. Porque Cristo nos criou para sermos dele. Eu vou orar por ele porque ele precisa ainda mais da minha oração. O meu pai abusou de mim, o meu tio abusou de mim. Em vez de eu dizer que ele vai morrer, que ele tem que ser preso, que ele tem que ficar... Eu vou dizer, Deus, ele é uma pessoa extremamente doente da alma. Eu vou pedir ao Senhor que o cure. Eu vou pedir ao Senhor que o perdoe. Eu vou pedir ao Senhor que me ajude a entender que tanto ele como eu estaremos diante do Senhor. Ele não tem esse entendimento. Ah, mas isso, pastor, é muito difícil. Irmão, difícil é carregar a cruz na cabeça. A cruz no ombro e a coroa de espinhos na cabeça. Difícil é ser traído pelas pessoas que disseram que ficariam com você até o final. É você ter curado, ter ressuscitado mortos, ter aberto os olhos aos cegos, e de repente aqueles que puseram mantos e palmas, dizendo hosana ao que vem em nome do Senhor, depois virar as costas e dizer, crucifica, mata, isso é difícil. Difícil é ser pregado na cruz. Difícil é receber a lança do lado, é ter sede e colocar em vinagre na sua boca, isso é difícil. E no final, esse que passou pelo difícil, olhou para todo mundo e disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então a minha boca e o meu coração, agora que ferve de coisas boas, eu vou dizer, Pai, perdoa porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Ah, como diz um menino que eu gosto muito conversando comigo, ah, mas isso é muito difícil. É difícil mesmo. Se fosse fácil, eu não precisaria ter recebido o Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, eu recebi o Espírito Santo. Eu não estou falando do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma unção que você recebe para fazer a obra de Deus no ministério que Ele te dá. Mas o Espírito Santo, enquanto regenerador da minha natureza, eu recebo o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador. É Ele que me ajuda a entender e fazer isso. A minha boca vai ferver de coisas boas. Em vez de eu gritar, capeta, eu vou dizer, ô glória! Ô Jesus, tem misericórdia. Igual o dia, né? Contei aqui uns dias atrás uma menina, até não entendi agora, eu acho que ela é a dona do carro, porque ela estava do lado, mas era um rapaz, a gente bateu atrás do meu carro, né? E logo do Fiat, já para você ver. Aí eu falei, ô glória, aleluia, Senhor. E aí estava contando isso um dia desses para uma pessoa que estava reclamando muito da vida. Ela disse, mas você falou glória a Deus quando bateram atrás do seu carro? Eu falei, foi. Foi, você achou que ia dizer o quê? Um palavrão? Por que eu vou gritar um palavrão? Por que eu vou gritar um palavrão? Eu vou trazer coisas boas. Aí ele diz, olha o que ele diz. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Eu falo daquilo que eu estou vivendo com Deus. O que eu estou vivendo com Deus, irmãos? Presta atenção. Puxa pela memória as vezes que Deus te deu livramento. Puxa pela memória, às vezes que você falou para Deus assim, Deus, me ajuda dessa vez, eu vou entregar tudo nas tuas mãos. Eu tenho certeza que quem tem filho e viu o filho ficar doente, deve ter orado assim, Deus, não deixa meu filho morrer, minha filha morrer. Senhor, pai e mãe costumam fazer oração assim quando está passando por muita dificuldade. Deus, não deixa eu morrer antes de criar os meus filhos. Quem me fez assim, ela já deve ter feito essa oração. Não deixa meu filho ficar sozinho no mundo. Quando ele estiver capaz de cuidar dele mesmo, só pode me levar, mas me deixa aqui mais um pouquinho. Naquele momento você não entregou tudo para o Senhor? Naquele momento você não... Por que agora você esqueceu disso? Como é que você se relaciona com Deus? É assim que você vai se relacionar com o outro. Aí,
nós fomos para um segundo texto, que é o de Jeremias, mas não de Jeremias, nós somos de Jeremias em Lamentações de Jeremias. É diferente. Jeremias é um profeta que fala da vida em Israel, mas em Lamentações ele chora a vida em Israel. E o Israel da Bíblia, eu quero deixar isso muito claro, o Israel da Bíblia não é o Israel país que está no final do Mediterrâneo. Não é o país que está jogando bomba e fazendo um genocídio e um holocausto. Quem é de Deus não mata criança como Israel está matando. Quem é de Deus não faz aquilo que aquele país está fazendo. Paulo diz que nem todos que nasceram de Abraão são de fato descendência de Abraão. Mas a descendência de Abraão é chamada na fé de Abraão. Em Isaque será chamada a sua descendência. Aquele povo que faz isso está longe de Deus. Precisamos orar porque eles estão muito doentes. Mas Lamentações de Jeremias fala de um Israel histórico, de um Israel lá de 3.000 anos atrás, que estava pagando o preço do seu pecado, porque o pecado, ele traz consequência. Eles tinham sido invadidos por uma outra potência, e aí o Jeremias, no meio da tragédia, ele diz assim, tudo isso que está acontecendo é porque nós prevaricamos, nós pecamos, e eu sou testemunha disso. E aí, em algum momento ele diz assim, quero trazer à memória, no meio da maior tragédia, no meio da minha dor, no meio da minha injustiça, no meio de todo o meu sofrimento, eu quero trazer à memória, aos pensamentos, aquilo que me pode dar esperança. Adianta eu dizer que eu vou matar? Que eu vou roubar? Ah, se eu pudesse eu matava um dia. E crente não roga praga, roga, pastor Zé? Crente joga maldição? Não. Crente faz mandiga? Faz feitiço? Não. Mas crente às vezes tem a mania de falar assim, Deus vai pesar a mão. É uma mandinga, é um feitiço, é uma maldição. Só que está disfarçado, passou pó de arroz. Passou um perfuminho, mas continua sendo uma maldição. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu estou sem dinheiro, eu estou quebrado, eu estou injustiçado. E eu me lembro que Deus é o dono do ouro e da prata. Eu me lembro que Deus tira o homem do pó e o coloca sentado entre os príncipes. Eu me lembro que Deus dá habilidade para negociar, para enriquecer, que com Ele está o dono da riqueza. Eu me lembro, eu trago à minha memória o que Deus fez com Davi, o que Deus fez com Noé, o que Deus fez com Moisés, o que Deus fez com Maria, o que Deus fez com Paulo. Eu começo a trazer à memória, os meus pensamentos são renovados, eles se enchem de coisas boas, irmãos. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu não vou brigar com meu irmão, eu não vou brigar com minha irmã, eu não vou gritar e desobedecer meu pai e minha mãe. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou gritar com meu pai? Meu pai! A bênção que está na minha vida chega pelo meu pai e pela minha mãe, não é o contrário não. Não é o filho que abençoa o pai e a mãe, irmão, presta atenção nisso. Não é o pai que entra dentro de casa e diz para o filho assim, a bênção, filho. E o filho diz, Deus te abençoe, meu pai. Não, não é assim não. É o contrário. A bênção, pai. Deus te abençoe. A bênção, maninha. Deus te abençoe. O pai e a mãe são, por excelência, intercessores dos filhos. O pai e a mãe têm a obrigação de interceder pelo filho e pela filha a vida inteira. Porque quando a criança é pequenininha, o pai e a mãe têm 4 ferramentas para educar o filho. A vara, irmãos, vara está na Bíblia. Não é espancar, mas é aplicar uma sanção. O conselho, o castigo e a oração. Num certo momento não tem mais como usar a vara. Depois, não adianta pôr de castigo, você já perdeu 2 ferramentas. Depois o filho cresce, muda de cidade, você não tem mais nem como conversar, não tem nem como aconselhar, porque está longe. Ah, mas tem um telefone. Não, é a mesma coisa de quem está perto. Qual que foi a ferramenta que sobrou? A oração. E muito pode, por sua eficácia, a súplica de um pai e de uma mãe. A oração de um pai por um filho, a oração de uma mãe por um filho, irmãos, tem um poder extraordinário. Uma mãe e um pai, presta atenção, olha aqui para mim em nome de Jesus, mãe e pai.
Você tem a responsabilidade de orar pelo seu filho. Você não sabe o poder que tem a sua oração sobre o seu filho. Não interessa se esse filho tem 50 anos, 60 anos, 40 anos. Você chama o seu filho, põe a mão na cabecinha dele e ora por ele. Levanta de madrugada, dobra o joelho e ora pelo seu filho. Ora pela sua filha. Seu filho pode ser um homem de 60 anos, você vai orar por ele, é meu menino Jesus, eu estou intercedendo por ele. E Deus ouve a oração do pai, ouve a oração da mãe. E um filho que é nascido de novo em Jesus, sabe disso e nunca desrespeita o seu pai ou sua mãe. Um filho que é nascido de novo, ele ama o pai, ele fala bem do pai. Ele olha para o pai e às vezes diz, meu pai falhou muito comigo, mas ele acertou muito comigo. Senhor, obrigado pelo pai que eu tenho. Eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Presta atenção, eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Você não tem o pai e a mãe errado. O pai que você tem, a mãe que você tem foi escolhido por Deus para você. É o pai e a mãe que você precisava vir a esse mundo tendo. E você é metade seu pai e metade sua mãe. Então abençoa seu pai e sua mãe. Fala bem do seu pai e da sua mãe. Ah, mas ele fala mal de mim, mas eu falo bem dele. Mas ela fala mal de mim, mas eu falo bem dela. Porque é a minha obrigação. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ô glória! E aí, irmãos, nós fomos para Paulo no Novo Testamento. Ai, Paulo é maravilhoso, né? E Paulo escreve a quem? Aos Efésios. Por que eu gostei disso? Porque quando Deus me deu esse texto, eu falei, Jesus, nós falamos de Efésios domingo passado na escola dominical, falamos hoje. Falamos da cidade de Éfeso. Paulo foi tão maltratado em Éfeso, quiseram dar uma surra em Paulo. Paulo teve que sair de lá corrido. Mesmo assim, ele deixou uma igreja plantada lá. E ele manda uma carta. E o que ele diz nessa carta? Irmão, presta atenção, eu vou ler de novo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra feia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra de reclamação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra de maldição. O que ele diz mais? Olha aqui, presta atenção. Mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu vou falar mal da meinha. Você já ficou perto de alguém que fala mal dos outros? É bom? É horrível. Ah, mas eu sei tanta coisa feia da meinha, eu vou falar mal dela. É? É mesmo? Quando você faz isso, a primeira coisa que você faz é quebrar um mandamento da palavra de Deus. E quem é feio na história é você. Ah, mas a meinha fez coisas horríveis. E eu vou falar só de coisas boas dela, porque eu sei que ela tem coisas boas. Ah, mas a meinha no passado, você sabe que ela foi... Não, eu não sei. Eu sei o que Deus está fazendo na vida dela. Eu estou vendo uma mulher de Deus. Estou vendo uma mulher de oração. Eu estou vendo uma mulher de sabedoria. Eu vou falar das coisas boas que ela tem. O pastor Zé é cheio de defeito, mas ele é cheio de qualidade. Eu vou falar das qualidades dele. E aí a Suiane, que não conhece o pastor Zé, quando me ouve falar do pastor Zé, ela sente graça de Deus e diz, mas o pastor Zé então é uma pessoa amorosa, o pastor Zé então é uma pessoa sábia, o pastor Zé então é uma pessoa humilde. Ela não conhece porque ela chegou de Fortaleza agora, mas ela me ouve falar coisas boas dele, e ela começa a ter uma imagem boa dele, mas quando eu falo mal do pastor Zé, ela começa, que não conhece, ela começa a ter uma imagem ruim. E o que ela pensa ruim do pastor Zé vira pecado meu. E daqui a pouco eu vou chegar numa coisa para você entender. Aí o Paulo diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Opa! Quando eu tenho pensamentos ruins, quando eu falo palavras torpes, eu entristeço o Espírito Santo. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu sou crente batizado, eu sou pastor, eu sou ancião, eu sou o maior dizimista da igreja, eu canto no coral, eu sou do louvor, eu sou... Mas você fala mal, você tem maus pensamentos, você entristece o Espírito Santo com o qual você foi selado. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus.
Você entristece, o Espírito Santo vai diminuindo perto de você, ele vai perdendo a vontade de estar na sua vida, ele vai deixando de agir na sua vida. Na medida que a luz diminui, o que acontece, irmãos? As trevas aumentam. Sabe o que eu já reparei? Orlando, você me corrige que você trabalha nessa área, mas é a experiência que eu estou tendo. Essas lâmpadas antigas incandescentes, elas queimavam, vocês se lembram? Um dia você acendia, ia lá no apagador, acendedor, se acendia, ela não acendia. Isso aí queimou a lâmpada. Mas essas novas de LEDs, elas vão diminuindo a força. Vocês têm essa impressão também? Ela vai perdendo a potência, é isso mesmo, Orlando? Ela vai perdendo. Um dia você começa a fazer assim, gente, mas essa lâmpada está muito ruim. Está ficando escuro, não está ficando legal. O Espírito Santo, quando você fala mal, quando você usa palavras torpes, quando você tem pensamentos ruins, ele vai se entristecendo. Irmão, está escrito aqui, por favor, volta os olhos aí para o Efésios capítulo 30, capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como que eu não vou entristecer? Não deixando sair da minha boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação, que dê graça aos que ouvem. Aí olha o que o Paulo diz aqui no 31. Toda amargura, ira, cólera é raiva descontrolada. Gritaria, que é briga, né, que é jogar na cara. Blasfêmia. Toda malícia seja tirada de entre vós. Sabe o que é malícia? Malícia, nesse contexto, é quando eu falo mal disfarçadamente. Quando eu falo mal, parecendo que eu não estou falando mal. Por exemplo, eu chego para o Mateus, né, e digo assim, Mateus, esse cabelo seu parece um bombril, né? É piada. Parece que era só uma brincadeira, não parece? Mas não era só uma brincadeira. Não era só brincadeira. Eu estou falando mal. Não que o cabelo crespo seja mal. Eu estou querendo que ele fique triste. Eu estou querendo tirar dele a alegria. Eu estou querendo que ele tenha um complexo de inferioridade. Que ele se sinta mal. Mas eu disfarço isso. Eu chego para uma pessoa e digo assim, sua igreja está ficando rico, né, pastor? Brincadeirinha, né? Tá ficando com os dízimos de todo mundo, né, pastor? Brincadeirinha. Não é brincadeirinha, não. Você está chamando de ladrão e está tentando sair da responsabilização disso. Irmãos, isso é malícia. Paulo diz, tirem da vida de vocês toda gritaria. Para de gritar, de xingar. Toda blasfêmia. Sabe, todo palavrão, toda palavra que diminui. É isso que ele está dizendo. Aí você é selado com o Espírito Santo. Tira a malícia. Essa é a forma de viver. Aí eu vou chegar agora numa coisa. Presta atenção. Vocês conhecem insetos? Quem conhece inseto? Mosquito é inseto? Qual que é o tamanho de um mosquito normal? Tem mosquito de todo tamanho. Mas o mais normal, que a gente está acostumado a ver. Que tamanho? Faz aí para mim. Vocês conhecem abelha? Tem abelha de todo tamanho. Mas qual que é o tamanho normal da abelha? Mostra para mim. É o mesmo tamanho. Você falou que é o mesmo tamanho. Não é verdade? Tem abelha e tem mosquito. Mosca, varejeira. Vocês conhecem as varejeiras? É do tamanho de uma... A meinha fez assim. Você tem nojo daquilo? Pois é. Você gosta de mel? Mel você gosta? Se eu te convidar para tomar um café lá em casa, fazer uma torradinha e colocar um melzinho, você vai gostar? Queijinho com mel, hein, Quênia? Aquele queijinho, café da manhã, você põe um melzinho, você gosta? É bom, não é? E aquele melzinho com a mosca que caiu lá dentro? O que você faz? Joga fora o mel inteiro. Você perde o pote, porque o mosquito caiu ali. A Bíblia diz para nós em Eclesiastes que uma mosca que cai no perfume estraga todo o unguento. O perfumista está fazendo perfume, você que trabalha com perfume. Se cair uma mosca, ele joga o perfume todo fora, porque atrapalha a química do perfume. Mas a mosca, ela não vai nas flores, ela não vai na roseira,
ela não vai na margarida, ela não é atraída pelo perfume, ela é atraída pelo mau cheiro. Ela vai para o esgoto, ela vai para o cheiro de coisa morta, ela vai para o cocô. A mosca vai para ali, mas a abelha não vai para o cocô. A abelha não vai para as coisas apodrecendo. A abelha vai na flor, porque ela sente o perfume da flor. Quando você tem pensamentos ruins, quando o seu coração é um coração de más intenções, quando a sua boca é uma boca usada para coisas ruins, você atrai a mosca, você atrai demônios, você atrai espíritos caídos, você atrai obsessores, você atrai as piores entidades do mundo espiritual, porque você está exalando um mau cheiro espiritual. A sua boca exala morte, violência. Os seus pensamentos funcionam como um mau cheiro que atrai o que tem de pior no mundo espiritual. Pastor Zé, presta atenção nisso. Os espíritos que colocam doença, os espíritos que colocam pobreza, os espíritos que produzem acidentes, os espíritos mais caídos, eles não vêm na vida de uma pessoa que tem pensamentos bons. Eles não vêm na vida de uma pessoa que só fala coisa boa. Maria Madalena, a Bíblia diz para nós que ela tinha 7 demônios. Aqueles homens em Gadara tinham uma legião de demônios na vida deles. Uma mulher que estava encurvada há 18 anos era possuída por um espírito maligno. Havia um surdo mudo que era possuído por um demônio. Expulsado o demônio, expulso o demônio, as pessoas foram restauradas. Mas no dia de Pentecostes, aqueles homens que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo, porque eles estavam orando e louvando ao Senhor. Quando Paulo e Silas estão em Atos 16, eles estão orando e louvando ao Senhor, e vem o Espírito Santo e abre todas as cadeias, porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Irmão, você não é acompanhado por um demônio à toa, ninguém é endemoniado à toa. Ninguém tem uma casa endemoniada à toa. Você convida os demônios para entrar na sua vida. Ninguém tem um anjo de Deus ao seu redor para livrá-lo do mal, acampado ao seu derredor. Ninguém tem um espírito enviado por Deus, um espírito ministrador a favor dos que vão herdar a salvação, que são os anjos, à toa, mas porque tem pensamentos bons. A Bíblia vem e diz assim: pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive. Então peraí, eu posso mudar a minha vida? Como é que eu mudo a minha vida? Mudando o meu pensamento e mudando a minha palavra. Mas o mercado está muito difícil. Eu levanto e eu digo: Deus, o Senhor é suficiente para mim. Eu tenho acompanhado com muita tristeza o que tem acontecido na Palestina. É pior do que a Segunda Guerra Mundial. O que Israel está fazendo com os palestinos, Israel, o país, está fazendo, é desumano, é demoníaco. Eu vi uma senhora que perdeu tudo, que perdeu os filhos, que perdeu tudo, chorando, e ela disse: Deus é suficiente. No meio da perda, no meio da dor, ela disse: Deus é suficiente. Deus é suficiente. Pastor Zé sai para trabalhar e sabe, sim, nós vivemos num mundo injusto, numa economia injusta. Homens e mulheres que chegaram ao poder e que deviam trabalhar pelo povo, trabalham para as grandes empresas, não estão nem aí para o povo, a gente sabe disso. Mas ele sai e diz: Deus é suficiente. Senhor, eu vou sair, eu vou voltar, e eu vou vender, e eu vou abrir clientes novos, porque Tu és comigo. Me guia, Senhor, que o Teu bom perfume exale de mim. Ele pega o telefone dele e coloca no Bluetooth, no rádio, ele coloca um louvor, e ele sai louvando ao Senhor. E ele chega no primeiro cliente, o primeiro cliente diz: eu não vou comprar. E ele sai da loja e diz: o Senhor te abençoe. Ele diz: Deus, eu não vendi aqui, eu preciso vender, mas Tu és suficiente. O meu pensamento ferve, Senhor, de boas palavras. Tu és maravilhoso, Tu és o meu Deus. E ele sai e diz: Senhor, abre a porta. E o dia inteiro ele trabalhou e não vendeu nada.
Segunda-feira ele não vendeu nada, terça-feira ele não vendeu nada, quarta-feira ele não vendeu nada, quinta-feira ele não vendeu nada, mas ele não permite que palavras ruins saiam da boca dele, ele não permite que pensamentos ruins venham. Quando é sexta-feira ele entra num cliente e o cliente diz, você tem preço para atacado? Ele diz, espera aí. Aí ele liga para o fornecedor dele e diz, espera aí, o que você pode fazer para mim? Volta para o cliente e diz, olha, eu tenho. Aí o cara diz, manda 2 carretas de cartão. Vendeu mais numa venda só do que no ano inteiro ele poderia vender no varejo. Por que isso acontece? Porque Deus é assim. Pastor, só está inventando, irmão. Meu filho está ali filmando. E muitos aqui já ouviram o testemunho que eu dei. Eu já vivi isso tantas vezes. Nós temos um culto aqui de quarta-feira. É um culto pequeno. Presta atenção no que eu vou contar agora. Algum tempo atrás, um casal que já foi aqui da igreja, me ligaram, me convidaram para tomar café algumas vezes, eu fui à casa deles tomar café, somos amigos. E o moço tem mais de 55 anos, foi mandado embora da empresa, tenta arrumar emprego de carteira assinada depois de 55 anos de idade. Tentou e não conseguiu. Passou num processo seletivo, falaram que ia chamar para uma empresa, não chamava. Várias vezes que eu fui visitar ele ficando cheio de amargura, cheio de amargura, cheio de amargura. Na última campanha eu estava orando antes da campanha, porque eu não faço campanha se Deus não mandar, você sabe disso. Pastor, o senhor inventou a campanha, o senhor tirou da sua cabeça. Não, eu nunca tiro uma campanha da minha cabeça, nunca. E aí Deus falou comigo, vai lá e desafia ele a fazer a campanha. Vocês devem lembrar que ele veio e fez a última campanha e sentava ali atrás. E a gente ungiu e ele trazia o currículo dele. Eu falei para ele, leva o currículo. Eu fui chamá-lo, depois ele me contou que a esposa dele disse assim, olha, o pastor Ademir é homem de Deus, hein? Se ele veio cá te chamar, se você ia lá e fazia. E ele veio. Tanto que só fez a campanha e foi embora. Não vinha domingo à noite, só nas campanhas. Chegou o momento de ungir, ele trazia o currículo dele. Bom, há uns dias atrás eu fiz um serviço para o menino dele, um suporte de bicicleta. E aí liguei para ele, ele falou, papai que vai instalar para mim. Eu falei, você quer que eu instale para você? Não, papai vai instalar para mim. Aí eu liguei para o pai dele. Falei, escuta, você pode receber aí, porque você que vai colocar para ele? Não, posso, pastor, até quero conversar com o senhor. Quando ele falou, quero conversar com o senhor, Deus já me falou o que era. Mas fui lá, hoje, entregar. Aí ele me chamou e falou, pastor, deixa eu contar uma coisa para o senhor. No dia 4 desse mês, eu terminei a campanha, fiz um processo, e no dia 4 desse mês eles me chamaram. Deus abriu a porta. Já estou trabalhando. Falei, vai lá hoje à noite dar o testemunho. Ele falou, hoje eu estou saindo, eu tenho um compromisso longe daqui, mas quarta-feira eu vou à igreja e eu quero dar esse testemunho. Falei, irmãos, quando você deixa os pensamentos de Deus entrar na sua cabeça, as portas se abrem. Mas você sai para trabalhar, você sai para encontrar o seu filho, você sai cheio de amargura, de pensamentos ruins, sua boca só fala coisa ruim. Você fala mal dos outros, você fala mal do seu irmão, você fala mal do seu pastor, você fala mal do seu bispo, você fala mal da sua igreja. Você fala mal do evangelho, você começa a feder cocô. As moscas espirituais começam a vir para a sua vida. Quando você começa a ter pensamentos bons, quando você começa a dizer assim, eu tenho um pai no céu que me ama. Nada na minha vida é por acaso. Tudo na minha vida é Deus me guiando. Mesmo quando eu não entender, mesmo quando for prejuízo, mesmo quando for dor, mesmo quando for injustiça, os meus pensamentos serão bons. Porque eu conheço a Deus. A minha palavra vai ser boa, porque eu conheço a Deus. E se eu não aguentar, se eu não tiver força para pensar uma coisa boa, para falar uma coisa boa, eu vou ficar em silêncio. Eu vou entrar na presença do Senhor em silêncio. Porque eu sei que o Espírito Santo vai ministrar o meu coração. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus para essa noite.